Agora sim, duas boas tardes a todas e a todos e vamos então dar início a este webinar promovido pelo Sindicato dos Professores do Norte. Como sabem, o ME, ou seja, o Ministério da Educação, pretende alterar as regras da mobilidade por doença. A primeira reunião de negociação ocorreu, portanto, já no dia 16 de maio e a segunda ontem, dia 23. Temos hoje connosco, a sorte de termos connosco, um dos elementos que fez parte da mesa negocial, ou seja, estou a falar da nossa colega Sónia Rocha, elemento da coordenação do Sindicato dos Professores do Norte. Poderá informar-nos, dizer-nos como está a decorrer todo este processo. Mas antes de lhe dar a palavra, queria só dizer-vos o seguinte. Como sabem, no rodapé do vosso ecrã têm o QIA. Eu agradecia que não o utilizassem, porque as respostas não vão ser dadas pelo QIA, mas sim de viva voz. Portanto, vamos ter oportunidade, vamos ter um tempo para poder responder às questões, para abrir um debate. Agora peço-vos que prestem muita atenção às informações que nos vai dar a colega Sónia Rocha e depois então abriremos o debate. Passo então a palavra à Sónia. Até já! Olá, obrigada Maria José, boa tarde a todos. Como fez na apresentação a Maria José já referiu, eu fui um dos elementos que esteve nas duas reuniões em representação do Sindicato de Professores do Norte, junto do Ministério da Educação. Nestas duas reuniões, uma primeira no dia 16, em que nos foi apresentada no momento a proposta que o Ministério da Educação alinhavou para alterar esta possibilidade que temos de recorrer ao regime da mobilidade por doença, bem como uma outra proposta que não vai ser explorada aqui hoje, mas num outro webinar que oportunamente também iremos divulgar, que diz respeito à renovação de contratos no que diz respeito aos professores contratados. Nessa primeira reunião fomos confrontados com alguma surpresa, com uma proposta de alteração substancial àquilo que tem sido prática para esta possibilidade de recorrer à mobilidade por doença. Foram-nos apresentadas propostas que nos deixaram bastante preocupados e como o Ministério previa que a reunião seguinte fosse 2 dias depois, no dia 18, nós nessa mesma reunião pedimos a possibilidade ao Ministério de podermos reunir mais tarde para podermos avaliar, refletir, ouvir os sócios relativamente a esta alteração das condições. O Ministério acedeu ao nosso pedido e, portanto, a segunda reunião, em vez de ter sido no dia 18, com a FENPROF e com o SPN, em vez de ter sido no dia 18, foi na manhã do dia de ontem, 23 de maio. Contudo, a proposta que foi apresentada aos sindicatos que acederam a que a segunda reunião fosse no dia 18 foi precisamente a proposta que o Secretário de Estado da Educação nos apresentou ontem também a nós. E, portanto, como não houve grandes alterações de uma proposta para a outra e para facilitar aqui algum entendimento e alguma divulgação daquilo que estamos a falar, nós elaboramos um PowerPoint que eu usarei e partilharei a tela para orientar em termos de informação que nos chegou, quer as duas propostas do Ministério da Educação, quer a reação que tivemos a essas mesmas propostas e algumas iniciativas que tivemos também já hoje, iniciativas públicas e que teremos também nos próximos dias. Bem como posso também dizer já que pedimos, ainda hoje também, durante a tarde de hoje, pedimos a possibilidade de avançar para uma negociação suplementar, uma vez que prevemos que efetivamente seja necessário continuarmos a trabalhar na procura, na busca de soluções que sejam
menos penalizadoras dos professores que têm que recorrer a esta figura da mobilidade por doença. Reparem que eu nunca lhe chamei um concurso, apesar de o Ministério, nas propostas que nos tem apresentado, estar precisamente a aproximar-se de uma tentativa de tornar esta situação numa espécie de concurso e de graduação daqueles que necessitam de recorrer à mobilidade por doença. Então, eu passarei a compartilhar a tela convosco e irei orientar a minha exposição a partir daqui. Numa fase posterior, depois da minha apresentação, então, como disse a Maria José, nós abriremos para a participação de viva voz e para a colocação de questões. Então, até já, vou compartilhar. Muito bem, então nesta reunião de hoje faremos um breve resumo do que foram as reuniões. A primeira reunião, como disse, a 16 de maio, o Ministério apresentou os seus objetivos e os objetivos desta negociação tinham e têm presente a manutenção deste mecanismo. Portanto, continuamos a ter, por parte do Ministério da Educação, a manutenção deste mecanismo para as situações quer de doença do próprio, quer do cônjuge, quer para ascendentes e descendentes em primeiro grau. Isto aparece como objetivo do Ministério. E um segundo objetivo, promover o aproveitamento dos recursos humanos docentes colocados pela via da mobilidade por doença, mitigando, afirma o Ministério, o impacto de uma distribuição muito heterogénea na colocação destes docentes. Nas propostas que nos foram apresentadas, aparecia, em primeiro lugar, a condição da legislação, do quadro e dos normativos legais que prevêem este pedido da mobilidade por doença. Já fiz o enquadramento de quem se destina. Depois apresentou logo em segundo lugar aqui o direito à mobilidade por doença num raio de 50 km em linha reta, partindo do conselho da entidade prestadora dos cuidados médicos ou a residência familiar, quando a deslocação se mostre necessária. Isto precisamente para o caso dos ascendentes ou descendentes quando não é a doença do próprio. Depois, para além destes 50 quilómetros, aparecia também, em terceiro lugar, que se destinava aos docentes de quadro de agrupamento ou de escola não agrupada, e esta mobilidade só se poderia concretizar para agrupamentos que distassem mais de 50 quilómetros em linha reta do concelho onde se situa o agrupamento de provimento. Depois, foi também apresentada uma figura nova, a figura da capacidade de acolhimento que os agrupamentos ou escolas não agrupadas teriam que ter, e caberia ao diretor do agrupamento e ao Conselho Pedagógico encontrar essa capacidade de acolhimento. Ainda um outro critério, a colocação nesta situação, e volto a repetir que isto seria concretizado numa espécie de concurso, a colocação iria respeitar a graduação profissional. E, portanto, havia aqui situações que nos deram imediatamente a perspectiva de grandes dificuldades na manutenção da possibilidade por muitos dos professores, desta possibilidade
poder requerer a mobilidade por doença. Por um lado, pela situação dos quilómetros, nós passaríamos de uma situação em que o professor coloca apenas um agrupamento e ficava colocado no agrupamento que tinha colocado, para uma situação de só para poder concorrer para agrupamentos ou escolas não agrupadas a mais de 50 quilómetros. No dia de ontem, foi-nos apresentada a proposta que já tinha sido também tornada pública, que o Ministério fez como melhoria à primeira proposta do dia 16 de maio, e nesta proposta, que é a segunda proposta que temos até o momento do Ministério, o que aparece é, novamente, as condições são as condições que tínhamos e os normativos legais que temos para requerer a mobilidade por doença. Aqui nada se altera. Depois, a indicação, a manutenção da indicação de o direito à mobilidade por doença ser num raio de 50 km em linha reta, distância do concelho e da entidade prestadora dos cuidados médicos ou residência familiar, quando a deslocação se mostre necessária. Apareceu também aqui uma novidade, que era para os docentes e que é para os docentes do quadro de agrupamento ou de escola não agrupada, a mobilidade por doença só poder concretizar-se para agrupamentos cuja sede diste mais de 25 km da sede do concelho onde se situa o agrupamento de provimento. E aqui estamos a falar apenas de docentes do quadro de agrupamento e quadro de escola não agrupada, porque efetivamente são esses que possuem um agrupamento de provimento. No caso dos professores quadro de zona pedagógica, penso que a maioria saberá, pelo menos aqui dos presentes, que a quando do concurso do ano letivo anterior, os docentes que concorrem obrigatoriamente à mobilidade interna foram retirados do concurso quando lhes foi atribuída uma escola através do recurso à mobilidade por doença. E, portanto, os docentes quadro de zona pedagógica não têm um agrupamento de provimento neste momento. Depois, relativamente à capacidade de acolhimento, houve aqui também uma alteração. Passou a haver um número, uma baliza que tem a ver com a capacidade de acolhimento, passar a ser de, no máximo, 10% de docentes por agrupamento. E esta capacidade de acolhimento é encontrada partindo dos professores efetivos, os professores que são quadro de agrupamento dessa escola, das necessidades que existem nessa escola, não das necessidades temporárias, mas da situação dos docentes que efetivamente integram esse agrupamento. E a título de exemplo, um docente que tenha professores efetivos no número, por exemplo, de 200, não haverá muitos, teria lugar para 20 professores na situação da mobilidade por doença. A colocação também foi introduzida uma alteração relativamente à proposta do dia 16, que a colocação passaria a ter não a graduação profissional como critério único, mas a ter vários critérios. O primeiro desses critérios será possuir um certificado multiusos e o respectivo grau de incapacidade constante desse certificado. Depois, uma outra situação será a idade do docente, portanto, dando preferência aos docentes com mais idade. E um terceiro fator, que é a prioridade de preferências que os professores irão colocar na situação aqui da mobilidade por doença. Deixamos aqui uma nota positiva, que foi a situação da primeira para a segunda reunião, o Ministério ter atendido a uma situação que vinha já a ser pedida há vários anos, que era a possibilidade de poder acolher situações de mobilidade por doença que surgissem
por doenças que surgissem ao longo do ano letivo. Todos sabemos que até aqui havia apenas um período para a manifestação do desejo de recorrer à mobilidade por doença e, portanto, docentes que ao longo do ano pudessem vir a necessitar desta mobilidade não o podiam fazer, uma vez que o período já tinha sido ultrapassado. Portanto, registramos aqui, relativamente a isto, uma nota positiva. A FENPROF emitiu ontem também parecer relativamente às propostas do Ministério da Educação, e este parecer prende-se precisamente com aquilo que fomos dizendo nas duas reuniões, quer na reunião, na primeira no dia 16, quer na reunião de ontem. Parece-nos que esta mobilidade por doença, este regime, não pode de forma alguma ser transformado numa espécie de concurso. Entendemos que a mobilidade deve servir para proteger quem precisa dela por ser portador de uma doença incapacitante que carece de tratamento ou na situação da necessidade de acompanhamento a familiares em linha direta, que estejam a seu cargo. Também expressamos que em defesa da mobilidade por doença é indispensável algum rigor na verificação das doenças, sejam elas do próprio, sejam de pessoas que estejam a seu cargo, uma vez que o Ministério colocou a suspeita sobre todos aqueles professores que apareciam colocados através desta possibilidade. Uma das coisas que nos foi apresentada logo na primeira reunião foi, por parte do Ministério, a necessidade de alterar esta mobilidade, como vos disse no início, porque era preciso atender à distribuição. Nós estamos numa situação que todos conhecemos de falta de professores, há professores que efetivamente estão em falta no sistema por via de uma série de medidas que não foram tomadas ao longo dos anos e do envelhecimento da classe docente, portanto começam a faltar professores no sistema e o Ministério queria rentabilizar e pretende rentabilizar de facto aqueles que existem no sistema e decidiu, entre outras coisas, olhar efetivamente para as diferentes mobilidades, uma delas a mobilidade por doença. E colocando e lançando números, que mais à frente falarei nesta apresentação, colocando a suspeita sobre a seriedade de quem realmente está a utilizar este mecanismo. Nós fomos sempre rejeitando essa situação e devolvendo ao Ministério alguma responsabilidade relativamente às situações e inclusive às próprias regras que regiam esta situação da mobilidade por doença e que foram evoluindo ao longo dos tempos. Compete ao Ministério da Educação e à Administração Pública cuidar para que toda esta situação se mantenha e estes mecanismos da mobilidade por doença que existem apenas e só no quadro da administração pública, existem apenas e só no Ministério da Educação para os professores, mas que o próprio Ministério reconhece que por via do regime dos concursos e do modo como são feitas as colocações, é essencial que se mantenha efetivamente a possibilidade do recurso à mobilidade por doença. Depois, uma outra coisa que fomos dizendo foi que a mobilidade por doença não pode excluir quem está impedido de se deslocar, portanto, a preocupação efetivamente na situação da deslocação, não deve ser um mecanismo que permita transferência para dentro da mesma localidade. Nós fomos contra-argumentando a situação da localidade, compreendendo que a situação que se vive e que o Ministério apresentou nos seus números, de haver no mesmo concelho escolas que sistematicamente, ano após ano, perdem
têm professores para a mobilidade por doença e escolas que ano após ano ganham professores através desta possibilidade de requerer a mobilidade por doença. O Ministério estava muito bem documentado em termos de números, da distribuição geográfica, de percentagens de docentes, insistiu muito também na situação de que era necessário atribuir componente letiva aos docentes em mobilidade por doença. Fomos dizendo que isto nem sempre é possível e o Ministério sabe disso. Há vários docentes que estão em escolas em mobilidade por doença, mas que não têm a possibilidade de ser titulares de turma ou de terem efetivamente componente letiva no seu horário. Contudo, ao longo dos anos têm sido pessoas que têm ajudado os agrupamentos a ter vários projetos em curso, que têm trabalhado numa série de atividades e de componente não letiva nos agrupamentos e, portanto, para quem não fosse possível, o Ministério teria que equacionar também e pôr de lado esta situação dos professores terem que ter pelo menos 6 horas de componente letiva. Também a preocupação sempre na situação de que é necessário, cabe ao Ministério ter mecanismos que regulem e não mecanismos que penalizem, como agora aparece na proposta. Aqui aparece, já fui adiantando há bocadinho, esta situação dos docentes que não possam ser titulares de turma, quem não tiver condições de ser titular, que sejam atribuídas outras atividades que possam ser articuladas com a situação clínica de cada um dos docentes, a verificação da doença incapacitante pode, em alguns casos, ser uma verificação anual, mas noutros também insistimos, nomeadamente no caso de docentes que têm um certificado multiuso e que têm uma incapacidade atribuída, também insistimos que pudesse efetivamente haver a possibilidade da situação da mobilidade por doença não ter que ser requerida anualmente. Falamos também dos docentes com deficiência de caráter permanente. Demos o exemplo de situações de mobilidade reduzida, temos vários colegas que estão nesta situação, docentes cegos, ambliopes, portanto, pessoas que nós sabemos que estão colocados nas escolas, mas que estão colocados em escolas que reúnem condições adequadas para receber estes professores. E entendemos que esta colocação, que em alguns casos, mas muito poucos, existe, que esta colocação dê lugar a uma vaga essa que seja para esse professor especificamente e vaga que poderá extinguir-se quando vagar, ou seja, quando o docente que lá está colocado por via desta sua deficiência de caráter permanente, deixe de estar no agrupamento. Também falamos na situação das doenças ao longo do ano e essa foi atendida, portanto foi aquilo que referi há pouco como tendo sido atendida desde que o docente apresente a documentação exigida pela lei. Colocamos também, e por último, muita insistência em que uma eventual alteração das regras em vigor não se verificasse no próximo ano letivo, ou seja, no ano de 2022-2023, mas que ter que existir uma alteração, que essa alteração se verificasse apenas no ano de 2023-24. Reforçando por parte do Ministério os mecanismos de comprovação que eles entendessem que fossem necessários, melhorando efetivamente e em diálogo com os sindicatos, melhorassem a proposta que está a ser trabalhada para que pudesse entrar só em vigor em 2023-2024. Antes de avançar, gostaria também de dizer que quer na primeira, quer na segunda reunião, ficou claro que não fazer nada
ou seja, manter a situação da mobilidade por doença como está atualmente, não é opção para o Ministério da Educação. Eles têm abertura para negociar, e foi referido isto em todas as reuniões, daí também o nosso pedido da negociação suplementar, foi deixar claro que negociar sim, mas não fazer nada não era de facto a intenção do Ministério, e bem como o não fazer nada já no próximo ano letivo. Portanto, percebemos que há uma certa urgência do Ministério em fazer algumas alterações, estas ou outras às quais consigamos chegar, mas há muita insistência que seja já no próximo ano letivo, há muita insistência para que as negociações e o período de negociação suplementar não se arraste muito mais no tempo, porque o Ministério tem consciência que a mobilidade por doença normalmente é tratada durante o mês de abril em cada ano, e que estamos já no final de maio e que, querendo implementar algumas alterações no próximo ano letivo, o tempo já para o Ministério urge e, portanto, queremos, não tendo ainda recebido a convocatória, queremos que, até porque até ao dia da manhã que se pode pedir a negociação suplementar, queremos que será em breve, que isto não se irá arrastar muito tempo. Na reunião de ontem, como já fui dizendo, o Ministério não apresentou nada diferente da proposta que nos tinha feito chegar no dia 18 de maio, apresentou, isso sim, números, estatísticas, análises com o objetivo de mostrar que efetivamente esta distribuição dos docentes em mobilidade por doença, primeiro, é um problema da região norte e centro do país. Foi apresentando os concelhos onde temos mais docentes colocados pela via da mobilidade por doença, dizendo que em termos de docentes o agrupamento foi apresentada uma lista em que o primeiro concelho com mais docentes em mobilidade por doença é o concelho de Viseu, o segundo Viana, o terceiro Vila Real, o quarto Bragança, o quinto Coimbra, e foram-nos inclusive dizendo que com alguma estranheza, concelhos onde efetivamente estão colocados os principais hospitais de referência do país, o caso do Porto, Lisboa e Coimbra, no que diz respeito a uma série de tratamentos que dizem eles saber que só existem nestes hospitais, estranhavam precisamente que os docentes, portanto, para Lisboa, concorressem e em termos de colocação aparecessem muito para a frente em Lisboa o número de professores colocados pela mobilidade por doença, e mesmo o Porto, foi dado o exemplo, mesmo o Porto só aparecia em 8º lugar. Depois dos concelhos, passaram a uma situação mais específica e foram-nos dando nomes dos agrupamentos, porque tudo isto estava estatisticamente trabalhado pelo Ministério, quer na primeira, quer na segunda reunião, mas ontem foi quando efetivamente nos apresentaram mais claramente, com mais insistência, estes números. Portanto, dizemos que há 4 agrupamentos de escolas com mais docentes em mobilidade por doença do que os docentes colocados no quadro, ou seja, agrupamentos de escolas onde estão 163% de docentes colocados só em mobilidade por doença. Foram-nos dados números no que diz respeito, por exemplo, à situação de alguns agrupamentos que aparecem aqui e concelhos. Viseu tem 611 docentes colocados neste regime. Depois, no que diz respeito aos agrupamentos, foi-nos dito que o agrupamento Emílio Garcia, em Bragança, é o tal dos 163% de docentes em mobilidade por doença. Depois o agrupamento Morgado Mateus, em Vila Real, também com 118 docentes a mais
em mobilidade por doença. Portanto, foram aparecendo números concretos para esta situação, mostrando o Ministério que há uma distribuição assimétrica relativamente a alguns concelhos. Claro que o Ministério também foi dizendo que era com alguma estranheza que via, quando falávamos da situação dos concelhos e de equacionarmos a possibilidade, como já em tempos foi, de pelo menos que, para não ser esta situação dos 50 quilómetros, que o Ministério pudesse vedar o concurso à situação, não poder concorrer para o mesmo concelho. O Ministério foi dando também números e dizendo que dentro dos concelhos há escolas e agrupamentos que são sempre perdedores de professores e que alguns chegam a perder 50% dos docentes que têm para outros agrupamentos ou para outro agrupamento, em alguns casos, no mesmo concelho, que chega a receber mais de 100% dos docentes que têm nas suas necessidades e fazendo parte dos quadros. Foi adiantando motivos que lhes pareciam, foi equacionando sempre situações que não se prendem com a mobilidade por doença, mas deixando sempre no ar que os professores estariam a utilizar a mobilidade por doença e dizendo até que tinham conhecimento desta situação pontual em alguns agrupamentos, que esta situação da mobilidade por doença era frequentemente usada como uma espécie de concurso de aproximação à residência e colocando sempre aqui sobre um manto de suspeição esta colocação e a verdadeira doença de alguns professores. Foi também, e isso eu ainda não referi, foram também apresentados os números da globalidade do número de docentes que estão colocados no presente ano letivo através deste recurso. O Ministério disse-nos que este ano estão colocados por mobilidade por doença 8.818 docentes e que estranham muito o crescimento nos últimos anos, uma vez que, e deram como referência o ano letivo de 2000 e peço desculpa só para eu não querendo enganar-vos, consultar aqui os meus apontamentos, em 2016-17, portanto foi dada esta comparação, eram apenas, referi ao Ministério, 4.400 e, portanto, num curto espaço temporal, os números tinham mais do que duplicado. Foi-nos dito também que o ano passado foram 10.000 os docentes que pediram a mobilidade por doença e que, portanto, o número de professores a quem foi atendida esta mobilidade foi precisamente 8.818, os restantes não foi atendido por falhas processuais relativamente ao upload de documentos ou a falhas técnicas que existiram a quando da possibilidade de requerer a mobilidade por doença. Nesta reunião de 23, volto a dizer, insistimos nos argumentos do parecer que já tínhamos feito chegar ao Ministério, que tem a ver com os 12 pontos que referi há bocadinho. Insistimos também na necessidade de haver alterações que não fossem já este ano, se o Ministério entendia que as alterações tinham que acontecer, que não fosse já no próximo ano letivo. Fomos dizendo que esta situação, nesta altura do ano, preocupa muito os professores e que irão surgir situações que, no nosso entender, são situações complexas e preocupantes, que podem até resultar numa ainda maior falta de professores no início do próximo ano letivo. Falamos de injustiças, demos exemplos concretos. O próprio Secretário de Estado da Educação ontem dizia também já ter recebido e estar na posse de alguns e-mails que tinham chegado com casos particulares de docentes que efetivamente lhe tinham feito chegar a sua preocupação e relatado a sua situação. Reiteramos
também que compete ao Ministério da Educação fazer a fiscalização de possíveis irregularidades, se é que elas existem, e não estar no papel, como esteve nas 2 reuniões, de lançar uma suspeição sobre todos os docentes que concorrem, entre aspas, que recorrem a esta situação da mobilidade por doença. Fizemos hoje, e faremos chegar aos nossos sócios, fizemos hoje uma iniciativa em Coimbra, uma conferência de imprensa, na qual estiveram presentes alguns professores que se encontram indignados com as propostas do Ministério da Educação, professores que estão precisamente neste enquadramento e que estão presentemente colocados na situação da mobilidade por doença. Recolhemos também testemunhos por vídeo de alguns sócios que nos fizeram chegar estes testemunhos para eles serem também apresentados na conferência de imprensa. Como disse há pouco, hoje entregamos também um pedido de negociação suplementar. Hoje estamos a realizar este webinar e não pretendemos baixar os braços e, portanto, o que queremos é, tendo que haver alguma alteração, que ela seja o menos lesiva possível e que crie o menor impacto possível junto daqueles professores que, efetivamente, se não for através do recurso à mobilidade por doença, terão imensas dificuldades em continuarem a trabalhar. Nós demos ontem exemplos ao Ministro, peço desculpa ao Secretário de Estado, o Ministro só esteve na primeira reunião, demos exemplos de pessoas com graus de incapacidade, como nos chegou um testemunho, de 96%, e de pessoas que mesmo assim continuam a trabalhar, são úteis e válidos nas escolas e, portanto, achamos que perder esta possibilidade de termos estes recursos nas escolas, mesmo que sendo por vezes sem componente letiva, não é uma boa solução. Isto foi dito também por nós, que não em nada vai ajudar à atratividade na profissão, não nos parece que seja a forma correta de estar agora a tentar acudir numa urgência à situação de falta de professores que existem no sistema, mas que não será com certeza com estes que o problema será resolvido. Portanto, eu penso que terminei a minha apresentação e que tentei ser o mais sintética possível daquilo que já foram propostas e contrapropostas apresentadas. Passaria então à Maria José para darmos continuidade a este webinar. Muito bem, obrigada, foste muito esclarecedor. Acho que a apresentação só por si estava realmente quer das propostas do Ministério da Educação, quer relativamente às reuniões com o Ministério da Educação, quer às iniciativas da FENPROF. Aqui eu acrescento também, quando falamos em iniciativas, o próprio Sindicato de Professores do Norte também esteve a recolher contributos por e-mail já sobre esta questão.